Reflexão do dia 18 de junho de 2023, 11º domingo do tempo comum, com litúrgica verde. A reflexão do dia começa com Salmo 69. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Essa afirmativa do salmista nos coloca como pessoas importantes no reino de Deus, as principais. Nós somos o povo olhado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, a nação santa profetizada quando Moisés subiu e desceu a montanha. Aclamai o Senhor, terra inteira, servi a Deus, ao Senhor, com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Santo do dia, São Gregório Barbarigo, servidor da igreja. Querido santo, precisamos estar atentos aos mais necessitados. Esta visão social da igreja, que alcança o pobre na misericórdia da palavra, na apresentação de Jesus Cristo, recordando que eles escondem Jesus em suas misérias. Ajudai-nos a viver sem perder nenhuma oportunidade de amar. Então, que nós possamos receber um coração puro, um coração caridoso, o mesmo dom que foi dado a São Gregório Barbarigo, para que possamos acolher o próximo evangelizando com a nossa vida. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura está em Êxodo, capítulo 19, do versículos 2 ao 6. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafadim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, de frente da montanha. Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios? E como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Quer dizer, Deus estava falando para Moisés: lembre a meu povo que foi com o poder de Deus, com o poder do céu, que eu resgatei este povo para mim. Vistes o que fiz aos egípcios, e que os levei sobre asas de águia, poder de Deus, e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então nós temos aí uma condicional que Deus está nos dando. Portanto, se você ouvir a minha palavra, se guardar a minha aliança, ou seja, os meus preceitos, as minhas leis, por isso que é importante que na família os pais guardem os conceitos religiosos, as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, e passem para seus filhos para que eles sejam livres, totalmente livres. A verdadeira liberdade é espiritual. A verdadeira liberdade transcende a matéria. Então, portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma porção escolhida dentre os povos dos povos, porque a minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Já pensou Deus falando isso da nossa casa, da nossa família? Seremos uma família de sacerdotes, uma família santa. Aqui Deus então institui com o povo de Israel uma aliança para que na santidade desse povo nasça Jesus Cristo, nasça a esperança para todo mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Segunda leitura está em Romanos, capítulo 5, de 6 a 11. Fala assim: irmãos, quando éramos ainda fracos, quando éramos ainda prisioneiros do pecado, Cristo morreu por nós que somos ímpios, pecadores, no tempo marcado. Dificilmente alguém morreria ou morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa, talvez até se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, pecadores injustos, quando nós éramos ainda pecadores insensatos, que não respeitávamos leis nenhuma, nada, nem evangelização tínhamos.
Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, seremos salvos da ira por ele, pelo sangue derramado na cruz. Quando éramos inimigos de Deus, todo aquele que não cumpre a palavra, todo aquele que rejeita os mandamentos, todo aquele que não aceita os mandamentos do Senhor, faz corpo com o inimigo de Deus. Ou seja, quando éramos inimigos de Deus e quando nós traduzimos inimigo de Deus, nós sabemos o que nós queremos falar. Então Paulo está falando, nós fazíamos parte daquela força contra Deus, o inimigo de Deus. Nós, quando éramos inimigos de Deus e vivíamos no pecado, fomos reconciliados com ele pela morte do seu filho. Ou seja, não tem sentido nenhum. Vovô já morreu pelo Evangelho, vovó já morreu pelo Evangelho, papai já morreu pelo Evangelho, mamãe já morreu pelo Evangelho. Agora chegou a minha vez de transportar, de transferir para os meus filhos a causa da salvação. O Evangelho, eu fraquejo na fé. Permito que minha família transite nesse mundo sem Deus, sem... para que missa? Sem igreja, sem nada, sem catequese. Rejeitando agora os mandamentos do Senhor, voltando à condição, voltando ao vômito, é isso? Éramos inimigos de Deus porque não tínhamos o conhecimento, não tínhamos o batismo no Espírito Santo, o batismo da água, não tínhamos a evangelização. Agora que gerações sobre gerações morreram para dar o testemunho de Jesus, vou fraquejar na fé e deixar de transmitir isso para os meus descendentes, a esperança da salvação? Mas fomos reconciliados com ele pela morte de Jesus. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por seu sangue. Jesus há de nos dar a vida. Ainda mais, conclui aí o apóstolo, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que já, desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Somente quando nós tiramos esta máscara da carne, né, essa venda da carne, e enxergamos no espírito é que nós passamos a compreender de fato a verdadeira vida e o sentido da vida, que é reconciliar-se com Deus, voltar para Deus, de onde nós nunca deveríamos ter saído. Quando o homem resolveu sair da presença de Deus, isso lá em Adão e Eva, entrou no mundo uma série de pecados que nos trazem sofrimento até os dias de hoje. Olha o que está acontecendo no mundo, sofrimento sobre sofrimento. A causa do sofrimento, o homem está cada vez mais abandonando Deus e trazendo para si esta maldição. Evangelho. O Evangelho está em Mateus, capítulo 9, de 36, versículo 36, aí depois vai no capítulo 10 até 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vamos lembrar que na primeira leitura, Deus constitui ali, através daquele diálogo com Moisés, uma nação de sacerdotes, escolhidos para Deus, para que desta nação santa surgisse Jesus Cristo. Agora no Evangelho, nós vamos ver uma nova proposta, o surgimento da igreja, para que a partir agora de 12 apóstolos, surgissem uma nação santa, chamada Igreja de Jesus Cristo, que vai preparar para a sua segunda vinda. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se com elas, porque estavam cansadas, abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então, no tempo de Jesus, tinha pobre, tinha mendigo, tinha pessoas de rua, tinha tudo. Mas ele nos ensina aqui como a igreja deve se comportar em relação a isso tudo. Primeiro, com a sua visão caridosa, com a sua visão social. Mas a visão caridosa social não pode ultrapassar a visão espiritual do homem. O homem precisa ser renovado em seu espírito. Senão, eu dou alimento ao homem faminto e ele volta à fome, volta à condição de miséria, porque no espírito não alcançou
a sua libertação. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe, o próprio Deus, que envie trabalhadores para a sua colheita, ou seja, evangelizar, anunciar Jesus, anunciar a libertação espiritual. Jesus chamou os 12 apóstolos e deu-lhes o poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Espírito mau significa espíritos inimigos de Deus, atitudes más diante dos homens, entre os homens, espíritos maus, espíritos humanos, que se corrompem pelo prazer, que se corrompem pelo poder, que se corrompem na maldade. Espíritos maus, para expulsar o espírito mau e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, o seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ou seja, ele está falando, evangelizai primeiro dentro de casa, anunciai a salvação para o povo de Israel, para que, fortalecido Israel, meu povo, você possa então extrapolar e ir por o mundo inteiro. E diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Então, o evangelho de hoje nos traz algumas verdades. Primeiro, Jesus nos vê a multidão, se compadece com a nossa dor, com o nosso sofrimento. Depois, é necessário que peçamos ao dono da messe mais trabalhadores, mais almas convertidas ao Senhor, para que possamos, como igreja, como comunidade, espalhar aí a graça de Deus, converter homens e mulheres, uma visão espiritual da vida, para que saiamos das ciladas de Satanás deste mundo que nos aprisiona na miséria. Depois ele fala: não deveis ir aos pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Era necessário, então, que evangelizasse ali em Israel, fortalecendo Israel. Depois da morte de Jesus Cristo, quando ele ressuscita, ele sopra o Espírito sobre a igreja, ele fala: ide para o mundo todo, para os 4 cantos do universo, para todos os fins, onde tiver terra, onde tiver gente, anunciar o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é a missão da igreja? É anunciar que o reino do céu está próximo. É curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar os demônios, para que a palavra de Deus seja alcançada em nosso coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por isso pedimos a Deus agora, em nome de Jesus, um grande derramamento do Espírito Santo, que possamos viver, Senhor, a nossa vida, a exemplo de São Gregório Barbarigo, para que possamos converter almas, corações ao Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Queremos viver a realidade do Salmo 99. Como na primeira leitura, somos um povo santo, que éramos antigamente inimigos de Deus, mas agora, com a morte e ressurreição de Jesus, passamos a ser um povo escolhido santo. É a nova aliança que foi feita lá com Moisés. Agora não mais uma aliança feita na radicalidade da carne, na herança da carne, mas sim na herança do Espírito. Por isso, Senhor, aumentai a nossa fé. Nós queremos fazer parte dessa messe, dessa missão para resgatar almas. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim Se Não Evangelizar. Seja você um evangelizador. Mas como que eu posso evangelizar?
anunciando, multiplicando em suas redes sociais esta pregação, para que essa palavra alcance agora um coração que precisa, um ser que precisa ser iluminado na presença de Deus, um espírito que precisa ser resgatado, voltado para o Senhor. Essa é a nossa missão. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Torne bela a sua pegada nesta vida, anunciando a palavra de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.